Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 5, cobrada na UBMEP 2017, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana e geometria espacial, especificamente a parte envolvendo projeções, teorema de Pitágoras, também perímetro de figura plana. A figura mostra 3 vistas de uma obra de arte feita com um pedaço de tubo circular reto, esse de verde, e um trapézio isósceles de arame, fixado no tubo em 4 pontos. Perceba que na figura 1, lá atrás o ponto de apoio com o cilindro, nas duas laterais outros 2 pontos de apoio e na frente mais um ponto de apoio aqui. Vista de cima, figura 2, ou seja, a projeção ortogonal, numa vista de cima, e a vista lateral nessa forma. Os lados paralelos do trapézio medem 6 centímetros e 24 centímetros. E ambos são paralelos ao plano que contém a base do cilindro. Essa informação muito importante. O plano que contém o trapézio, no caso aqui, faz ângulo de 45 graus com o plano que contém a base do cilindro. Muito bem. Item A. Qual é o comprimento dos lados paralelos do trapézio da figura 2? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Antes de organizar a situação dos prolongamentos que a gente vai ter, das projeções ortogonais, vamos pensar numa situação de um plano alfa. Vamos desenhar, por exemplo, um plano alfa aqui. E eu tenho um segmento de reta que é paralelo ao plano alfa. Então vamos pegar aqui um segmento de reta, por exemplo, AB. Vamos chamar as extremidades desse ponto de A e aqui de B. E quais são as projeções ortogonais de todos os pontos que compõem o segmento AB? Basta pegar as extremidades. Então eu venho com o ponto A, traço uma projeção ortogonal que forma 90 graus com o plano alfa. Aqui, quando chegar no plano, eu vou ter, por exemplo, o ponto A'. Faço o mesmo com B, a projeção ortogonal será B'. Obviamente eu tenho outros pontos que eu posso fazer aqui também, mas não tem necessidade. São infinitos pontos. O que a gente construiu aqui é a projeção ortogonal e digo que a medida do segmento AB é exatamente a mesma medida do segmento A'B'. Então podemos escrever aqui: o segmento AB apresenta a mesma medida que o segmento A'B'. São as projeções ortogonais que a gente vai fazer aqui, e a gente vai voltar na solução da questão. Como a gente sabe que esse segmento mede 6 centímetros, e o segmento de trás, que é paralelo a ele, que é o lado do trapézio isósceles, que eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, ele mede 24 centímetros. E quando houver a projeção ortogonal desse segmento de 6 lá no plano que contém o cilindro, ele vai também ter medida 6 centímetros. A mesma coisa com esse, já que os dois são paralelos. Portanto, a projeção ortogonal deste segmento vai estar aqui, e ele vai medir exatamente 6 centímetros, e a projeção ortogonal desse segmento, que é uma vista de cima, né, que eu estou representando num determinado plano, aqui no plano paralelo ao plano que contém aqui o cilindro, a base, essa medida também vale 24 centímetros. Isso não vai acontecer com a projeção ortogonal dos lados não paralelos, já que ele não é paralelo ao plano da base que contém o cilindro. Se aqui a medida está inclinada, então a projeção vai ser menor.
E a gente vai ver isso nos outros itens. Portanto, a resposta para o item A: qual o comprimento dos lados paralelos do trapézio da figura 2? Ou seja, do da figura 2 é esse, os lados vão ser 6 centímetros e 24 centímetros. Essa, portanto, é a resposta do item A. Tranquilo? Item B. Qual é o comprimento dos lados não paralelos do trapézio da figura 2, reproduzida abaixo? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Perceba que agora ele pede o comprimento dos lados não paralelos, mas da figura 2 e não da figura 1. O da figura 1 a gente sabe que é maior. O da figura 2 já é a projeção ortogonal. Como a gente já tem do item A as medidas dos lados não paralelos, a gente vai construir novamente essa figura. Vamos pensar aqui então nessa circunferência com o lado maior do trapézio, por exemplo, este aqui. Depois, os lados não paralelos. Um seria este, o outro este aqui. E aí agora a gente liga aqui. Obviamente não está perfeita o meu desenho, não está perfeito, mas a gente vai ter uma ideia da seguinte forma. Nós queremos a medida desses dois lados não paralelos. Como o trapézio é isósceles, esse lado é exatamente igual a esse. Sabemos que o lado maior do trapézio mede 24 centímetros. Sabemos também do item A que esse lado menor mede 6 centímetros. Como o trapézio é isósceles, aqui temos o ponto de tangência. Como ele é um trapézio isósceles, eu posso dividir ele aqui em dois trapézios congruentes, vamos dizer assim. E essa medida eu vou marcar aqui, por exemplo, de vermelho, mede 12 centímetros, e esta aqui também 12 centímetros. Mas vamos pensar primeiramente nesta aqui. Se essa medida mede 12 centímetros, a outra 12, como aqui é um ponto de tangência, nós temos ponto de tangência por conta dessa construção. O raio sempre forma 90 graus com essa reta que é tangente naquele ponto. A mesma ideia, passo aqui para esse ponto para poder mostrar que essa medida também representa aqui uma reta tangente, aqui o ponto de tangência, obviamente formando aqui 90 graus. Digo que essa medida também é 12 centímetros. E como que a gente demonstra isso matematicamente aqui, geometricamente? Não precisaria, obviamente, você só justificaria que aqui é um ponto de tangência, aqui é outro ponto de tangência. Então, essa medida é exatamente igual a essa. A justificativa é bem simples. A gente pode pensar na construção desse segmento, e a gente pode mostrar que esse triângulo que está aqui, ele é congruente a este aqui. Por que eles são congruentes? Primeiro, eles têm esse lado comum. Eu quero mostrar que aqui é 12. Vamos até apagar para a gente poder verificar essa situação. Veja, nós temos aqui esse lado medindo uma determinada medida que é comum aos dois triângulos. Aqui eu tenho o raio, aqui também eu tenho o raio, então já temos dois lados iguais. Esse lado é comum e o raio. E temos também o ângulo de 90 graus, que é um caso particular da congruência de triângulos. Ângulo lado-lado com
o ângulo aqui 90 graus. A gente tem aí casos específicos de congruência de triângulos, até bom que a gente explore essa situação. Os casos de congruências de triângulos são lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, lado, lado, lado. Esses são os casos que a gente tem de congruência de triângulo. Mas no caso específico, vai ser lado, vou até fazer fora daqui, lado, lado, ângulo, ou ângulo, lado, lado. Não é caso de congruência de triângulo, porque veja que não está enquadrado nos 4 casos de congruências clássicos que a gente observa nos livros didáticos. Mas quando esse ângulo ele é 90 graus ou um ângulo obtuso, no caso específico é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, os triângulos eles são congruentes. Se aqui também fosse um ângulo obtuso, a gente também garantia a congruência desses 2 triângulos, mesmo não sendo um caso de congruência clássico iguais a esses 4 aqui. E a gente ainda tem uma outra situação específica, que é quando este lado aqui, por exemplo, posso pensar num lado 1 e lado 2. Quando o lado 2 é maior do que o lado 1, aí o ângulo pode até ser um ângulo agudo. Por exemplo, se eu tenho uma configuração do tipo, aqui eu tenho, por exemplo, esse ângulo agudo, suponhamos que eu tenha aqui esse lado, por exemplo, vamos dizer, L1, se eu consigo, vou até diminuir um pouco para a gente organizar melhor essa congruência. Vamos supor que eu tenha esse lado 1 menor aqui. E aí eu preciso de um segundo lado que eu vou fazer inclusive de azul. Se esse segundo lado, por exemplo, estiver aqui, esse lado 2 maior que o lado 1, eu vou completar agora essa situação aqui. Então veja que esse lado 2 é maior do que o lado 1. E o ângulo aqui é um ângulo agudo. Ainda assim eu tenho uma congruência de triângulos. Poderia esse ângulo ser até menor do que um ângulo aqui de 90 graus, não tem problema. Posso até desenhar novamente, desde que eu tenha esse lado 2 maior que o lado 1. Posso até diminuir ainda mais esse lado ou pegar, por exemplo, uma situação que eu consiga pegar um lado 2. Posso até, por exemplo, pensar assim. E aí eu organizo esse ângulo nessa situação. Aqui é menor que 90 graus, por exemplo, mas o lado 1 ser menor que o lado 2, vou melhorar aqui a nossa escrita, se o lado 2 for maior que o lado 1, não é um caso de congruência de triângulos, mas especificamente eu tenho uma congruência de 2 triângulos. Então a justificativa para essa situação é utilizar que o ângulo é de 90 graus, então existe a congruência de triângulos nesses 2 triângulos, né? E aí a gente garante que se eles são triângulos congruentes, esse lado aqui é exatamente igual a esse, 12 centímetros. E aí, pelo mesmo motivo, a gente tem aqui um ponto de tangência, e aí eu vou pegar, por exemplo, esse segmento que vai daqui até aqui, ele vale 3 centímetros, e aí ele tem a mesma medida daqui até o ponto de tangência, 3 centímetros. Faço a mesma coisa, tem aqui o raio, traçando esse segmento,
a gente mostra que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, esse lado tem que ser exatamente igual a este. Vamos colocar aqui dois tracinhos azuis. E aí, qual é o comprimento dos lados não paralelos? Se aqui mede 15, com certeza, nessa situação aqui, já que o trapézio ele é isósceles, vou melhorar aqui o desenho para ficar rente aqui a linha azul. Essa medida também mede 15 centímetros. Então, qual é o comprimento dos lados não paralelos? Como eles são iguais, 15, 12 mais 3, a nossa resposta, 15 centímetros. Ok? Item C. Qual é o diâmetro do tubo? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos pegar a figura 2 ainda como referência, já que a gente já tem as medidas dos lados paralelos e dos lados não paralelos, a gente consegue achar o diâmetro do tubo fazendo novamente o desenho da circunferência. Faremos aqui também essa medida do maior lado do trapézio, essa medida, essa e essa dos lados não paralelos, mais ou menos aqui, e aí a gente fecha o trapézio. Muito bem, aqui o centro do trapézio, já sabemos que essa medida daqui até aqui mede 12 centímetros. A gente subtrai da medida aqui, que vale 3 centímetros. Vamos subtrair 3 centímetros. Temos essa medida 15, que refere-se aos lados não paralelos, 15 centímetros. E aí a gente precisa do diâmetro. Vou desenhar o diâmetro de vermelho, forma aqui um ângulo reto, é um ponto de tangência, aqui outro ponto de tangência, formando aqui 90 graus. Basta a gente transferir esse diâmetro para cá, já que a medida é a mesma. Vou transferir para cá. E a gente consegue perceber que se eu tiro 12 de 3, já que essa medida aqui é 3, estou com duas retas paralelas, obviamente, com ângulo reto aqui e aqui. Se aqui é 3, essa medida também é 3. E aí essa medida é 9 centímetros. Se é 9 centímetros, vou aqui pegar, por exemplo, um triângulo amarelo, 9 centímetros, com essa medida 15, fecho aqui o triângulo amarelo, com essa medida do diâmetro que nós vamos calcular através do teorema de Pitágoras. Nem precisamos aplicar o teorema de Pitágoras, porque nós podemos utilizar o triângulo pitagórico como referência. Veja, nós sabemos que o triângulo pitagórico, vamos desenhar ele na mesma situação que a gente tem aqui, com dimensões. Esse é o triângulo pitagórico, de dimensões 5, 3 e 4. Veja que essa medida é o triplo da hipotenusa do triângulo pitagórico, 9 é o triplo de 3, obviamente o diâmetro vai ser o triplo de 4. Então já podemos dizer que esse diâmetro vale ou mede 12 centímetros. Mas para garantir essa situação, de novo a ideia, esse triângulo ele é semelhante a esse, com razão de semelhança, que é 3. 15 sobre 5, 3. 9 sobre 3, 3. 12 sobre 4, 3. Mas se eu aplico o teorema de Pitágoras, 15 ao quadrado é igual a
9 ao quadrado, mais o diâmetro do cilindro ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, 9 ao quadrado, 81, mais d ao quadrado. Posso subtrair 81 nos dois membros da equação, que é a mesma coisa de passar 81 para cá, subtraindo 225 menos 81, se fosse 220 menos 80, seria 140. 5 menos 1, 4. Então, 144 é igual a d ao quadrado. Vou extrair a raiz de d ao quadrado é igual a 144. Vou extrair a raiz de 144, já que d é uma medida positiva. Esse diâmetro é a raiz de 144, que é 12 centímetros. Finalizamos também o item C dessa questão. Tranquilo? Item D. Quantos centímetros de arame foram utilizados para construir o trapézio fixado no tubo? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Muito cuidado, nós não temos ainda as medidas dos lados não paralelos, porque esses lados não paralelos num plano inclinado a gente ainda não calculou. A gente calculou a medida dos lados não paralelos na projeção ortogonal, na vista de cima, na figura 2. Para a figura 1 ainda não calculamos. O que a gente tem é essa medida desse menor lado, que é 6. Temos esse lado do fundo, que é o maior lado, que é 24. E ele quer quantos centímetros de arame? Então já temos 24 mais 6, 30. O que está faltando a gente calcular é a medida desses dois lados não paralelos, mas da figura 1. Uma estratégia interessante é a gente, por exemplo, calcular a altura desse trapézio, no plano inclinado, obviamente. Então, se eu quero calcular essa altura, eu estou diante desta medida que eu vou chamar de H. E a gente observa que a altura está representada nessa situação de uma visão de perfil, essa altura está aqui. Então a gente precisa calcular essa altura, que é a mesma dessa. Perceba que para qualquer posição que a gente move essa altura, eu vou estar sempre pegando esse lado maior do trapézio, aqui o lado menor. Essa altura ela pode variar aqui, obviamente, deste ponto aqui até aqui, daqui até aqui. Então essa é a altura do trapézio. E como que a gente calcula essa altura? A gente sabe do item anterior que o diâmetro do cilindro deu 12 centímetros. Então vamos marcar essa situação, 12 centímetros. E foi dado na questão também que esse trapézio, o plano dele inclinado, forma 45 graus com o plano da base do cilindro. E aí ficou fácil, basta a gente fechar esse triângulo, obviamente aqui com um ângulo reto. E como o triângulo ele é de 45 e 90, esse ângulo em cima também é 45. Vou colorir ele aqui melhor. Esse ângulo, vou puxar ele para cá, ele vale também 40. Nem vou puxar ele para cá, porque eu vou colocar aqui também os 12 centímetros. Vou puxar ele para cá. Ele mede 45 graus. Se esse triângulo aqui tem esse ângulo 45 e este 45, é um triângulo isósceles retângulo. E aí, como calcular aquele H? Você pode ir direto. É a altura representada pela diagonal de um quadrado de lado L. Ou seja, 12, 12, 12, 12. Essa diagonal é L raiz de 2, ou seja, a diagonal de um quadrado vai ser sempre dado por L raiz de 2, ou seja, essa diagonal que a gente está chamando de altura do trapézio, mede 12 raiz de 2
centímetros. Obviamente, se você não lembra dessa expressão, bastaria a gente aplicar o teorema de Pitágoras. H ao quadrado é hipotenusa, 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ao invés de fazer essa operação, 12 ao quadrado 144, aqui é 1 vezes 12 ao quadrado, aqui também é 1 vezes 12 ao quadrado. A estratégia melhor aqui seria, tipo, 1x mais 1x, 2x, ou seja, 2 vezes 12 ao quadrado. E a gente extrai a raiz de 2 vezes 12 ao quadrado, não precisaria então fazer essa conta. 12 ao quadrado sai fora da raiz, porque está com o quadrado, e o 2 está sozinho, ele não tem a potência aqui para sair da raiz. Então veja que essa altura do trapézio, não é a altura aqui desse trapézio, esse é o da projeção da vista de cima, essa altura vale 12 raiz de 2 centímetros. Vou apagar essa parte, a gente não vai precisar dela, a gente inclusive já tem ali. E a ideia agora é desenhar esse trapézio sozinho, sem essa circunferência. Já temos aqui então H é 12 raiz de 2, vou colocar aqui. O que a gente precisa para finalizar essa questão será essa medida nós já temos, 24. Eu vou apagar aqui para a gente poder organizar melhor essa situação. Essa altura a gente também já tem. Então, aqui é 24 centímetros. Essa medida 6 centímetros. Falta só as medidas dos lados não paralelos. A altura a gente já tem, então eu vou desenhar esse trapézio aqui embaixo, por exemplo. Até podemos desenhar ele aqui, que tem um espaço maior. Esse, então, lado menor. Aqui os lados não paralelos. Obviamente eu estou desenhando ele de forma diferente. Se você quiser modificar, sem problema. Já sabemos que essa medida é 6 centímetros, 24 centímetros. E já temos a altura também. Essa altura mede 12 raiz de 2. Acabamos de calcular pelo teorema de Pitágoras ou por L raiz de 2, essa altura, 12 raiz de 2 centímetros. Com isso, veja, se eu tenho aqui 6, essa medida 6 menos 24, 24 menos 6, o resultado é 18. Como o trapézio é isósceles, 9 centímetros para essa direita e 9 centímetros para cá. De novo, se tudo é 24, aqui é 6, aqui também só pode ser 6. 24 menos 6, 18, para dividir em 2 pedaços. E aí eu vou desenhar aqui esse triângulo, retângulo, para que a gente possa calcular o teorema de Pitágoras e encontrar essa medida que é, vamos chamar de hélix, são medidas dos lados não paralelos. E aí, L ao quadrado é igual a 12 raiz de 2 ao quadrado mais 9 ao quadrado. L ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, 144, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 2 vezes 144, 288, mais 81. L ao quadrado, 280 mais 80 vai dar 360. Com mais 8 mais 1 que é 9, então 369. L é raiz quadrada de 369. Vamos fatorar o número 369. 369. Vou dividir por 3. Vai dar 169
e 23. Ainda consigo dividir por 3, porque 120 por 3 é 40 e 3 por 3 é 1. 41. Como 41 é um número primo, não dá para dividir por nenhum outro número diferente dele, divido por 41, o 3 sai fora da raiz, então fica 3 raiz de 41 centímetros. Então já achamos esse lado, 3 raiz de 41 centímetros. E aí, para calcular o perímetro, vou apagar aqui novamente, porque ele quer o comprimento total do arame. Basta somar todos os 4 lados do trapézio. Trapézio isósceles. Então, só vou colocar aqui essa medida, que vale 3 raiz de 41 centímetros. Aqui a mesma coisa, então esse perímetro, quantos centímetros? Basta calcular o perímetro. 6 mais 24, 30, mais o dobro de 3 raiz de 41, ou seja, 6 raiz de 41 centímetros. Essa é uma resposta possível para o item D, mas nós podemos colocar em evidência o número 6. 6 que multiplica 5 mais raiz de 41 centímetros. Essa é a resposta final da nossa questão. Aí o comprimento em centímetro de todo o arame que está em volta aqui do cilindro é 6 que multiplica 5 mais raiz de 41 centímetros, ou 30 mais 6. Aí eu posso até pôr um parêntese aqui, não é obrigatório, para informar que toda essa medida está em centímetros. Finalizamos mais uma questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.